Glória a Deus. Vira para o teu irmão e fala: que bom que você veio, irmão. Fala: papai vai te pegar de jeito. Pega Jesus. Pega Jeová. Amém? Glória a Deus. Queria compartilhar uma palavra com você que está em 1 Pedro, capítulo 2. Quantos acharam aí? Fala amém. Liga tua Bíblia, abre tua Bíblia aí. Quem não achou, fala misericórdia, espera mais um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 2. Socorrer a irmã aí. Amém? Pega ela, Jeová. Glória a Deus. Aleluia. Diz a minha tradução aqui: portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom, achegando-vos a Ele a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular, a pedra e pedra de tropeço e rocha que causam a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis sequer povo, mas agora sois o povo de Deus, não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora a recebeste. Amém? Estenda suas mãos para cá, ora por mim. Pai, nós queremos nessa manhã, meu Deus, ouvir a Tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Abençoa, Senhor, a minha vida, abençoa, Senhor, a minha casa, os meus filhos, Pai, a minha esposa. Senhor, nos guarda, nos esconde no Senhor nesses dias. Pai, nos esconde em Ti, Senhor, nós precisamos de Ti. Meu Deus, e nós queremos nessa manhã, Senhor, meu Deus, desaparecer para que o Senhor apareça. Nós queremos sumir para que o Senhor cresça, Pai. Nos ajuda, Senhor, a comunicar aquilo que os céus querem falar às nossas vidas, ao nosso coração, ao nosso espírito nessa manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Sabe, eu estava meditando nesse texto porque se você ler aqui do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, você vai ver que o autor ele nos descreve um processo. Fala para o teu irmão aí, um processo. Desperta ele e fala: desperta tu que dormes. Amém? Um processo. Sabe, e todo processo, querido, né? Parece meio óbvio, mas todo processo ele tem começo, meio e fim, né? E sabe, na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, na nossa vida matrimonial, em todas as esferas de governo nosso, né? Na nossa vida profissional, em todas as esferas em que nós atuamos, nós temos processos definidos na nossa vida. Sabe que nós temos falado muito e meditado muito sobre ciclos, né? Sobre discernir tempo, discernir modo, sobre discernir a estação em que nós estamos inseridos, discernir o ciclo em que nós estamos inseridos. Mas às vezes dentro de um ciclo você tem um ou mais processos. E o problema é que nós somos uma geração. Eu ia ler um texto do Augusto Cury aqui hoje, eu decidi não ler, né?
que retrata um pouco da nossa geração, dessa geração que está vivendo agora. Depois eu posso mandar para quem quiser aí no particular. Define bem, só que se não bem compreendido, ele pode soar agressivo, então prefiro não fazer isso aqui. Mas é um texto que retrata muito bem a nossa geração, que vive hoje por ansiedade, que vive hoje por imediatismo, que vive hoje por ilusão. E sabe, talvez nós como igreja nesse tempo, nós precisamos voltar a revisitar alguns fundamentos, alguns princípios. E um dos princípios que nós precisamos compreender, tanto no Evangelho como na nossa vida, é que Deus trabalha em processos. Se você pegar a vida de todos os homens levantados por Deus, você vai ver sobre eles processos. Sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Noé, e assim vem, sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Davi, todos eles sem exceção. Cara, o processo, talvez que nós mais lembramos, né, é o processo de José, que para ser governador, primeiro foi jogado numa cela, foi escravo, foi aprender a servir, e tudo aquilo fazia parte de uma construção daquilo que o Senhor tinha sobre a vida de José. Mas sabe, aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, muitos teólogos dizem que esse texto é o texto da doutrina da substituição. Eu não creio assim, porque eu entendo que Deus nunca vai romper a aliança que Ele fez com o povo de Israel, né? Deus não é um Deus que quebra aliança. A aliança para Deus é inquebrável. Nós, homens e mulheres, nós quebramos alianças, mas Deus não quebra aliança. Então eu não creio nesse texto como um texto de uma doutrina de substituição, de uma teologia de substituição, mas creio nesse texto como uma descrição de um processo de uma vida cristã. Se você pudesse pôr um texto, um título na mensagem dessa manhã, seria a descrição de um processo de uma vida cristã. O versículo 1 ele já começa nos orientando de uma forma bem clara aquilo que nós precisamos nos antenar e desenvolver nesses dias. Ele diz o seguinte: olha, portanto livrando-nos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia e toda espécie de maledicência. Sabe, na nossa vida cristã nós viemos para Deus, alguém falou de Jesus para a gente, nós tivemos alguma situação que nos levou ao Senhor, enfim, cada um aí tem uma experiência própria de como chegou ao Senhor. Só que eu vou dizer uma coisa é você chegar até Ele, e outra coisa é você desenvolver a sua vida com Ele. E nós aprendemos que nós precisamos nos parecer com Cristo, né? Uma das primeiras coisas que nós entendemos é que a palavra cristão significa ser parecido com Cristo, né? Ter mais de Cristo em mim do que de mim mesmo, e parecer com Ele, ser discípulo de Cristo, né? Qual que é a expectativa de Cristo? Ter uma família. Qual que é a expectativa de Deus? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E sabe, aqui nesse início de processo nós entendemos que o ponto de partida, querido, é nós nos livrarmos de toda a tranqueira que nós carregamos, né? Aqui o escritor fala sobre inveja, fala sobre hipocrisia, fala sobre maledicência. E eu vou dizer uma coisa, abre um parênteses aí e vai acrescentando tudo aquilo que você sabe que é bagagem ruim que você tem na sua vida. Porque assim, é uma luta interior, né? O apóstolo Paulo fala que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, ele não conseguia fazer. Mas o mal que ele não queria fazer, esse sim ele fazia. Porque existia uma batalha dentro de nós, existia uma natureza caída no nosso corpo humano, a nossa carnalidade. Mas, queridos, o nosso ser, a nossa origem é um ser espiritual. Nós somos seres espirituais habitando um corpo, e não seres carnais habitando um espírito. Então, existe uma guerra travada onde? Dentro de você, dentro da tua mente, dentro das tuas decisões, dentro das tuas vontades, dentro das tuas aflições. Sabe, existe uma guerra sendo travada dentro de você. E a primeira coisa que eu preciso fazer é me livrar de toda a bagagem ruim que eu carreguei até aqui.
Sabe, o início do processo. É impossível você desenvolver uma vida cristã, você agradar ao coração do Senhor, você agradar a Cristo, se você não se livrar da inveja, da maledicência, né? Da malignidade, de ser maldoso, do engano. Queridos, você precisa deixar para trás. Ainda que muitas vezes você pode dizer assim, não, eu já mudei, cara, hoje eu sou mais, né, longânimo, hoje eu aceito melhor, hoje já não revido, já não falo. Mas sabe, dentro de nós sempre tem algo a ser removido para que nós possamos dar mais espaço ao Espírito Santo, querido. Dentro de nós existem sempre coisas que nós precisamos largar para trás, né? Quando Jesus fala sobre fardo, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Ele está falando sobre isso, olha, deixa aí, joga essa mochila fora e deixa esse fardo no chão aí, isso não te pertence mais, me siga agora e tome o meu. Por quê? Porque o de Jesus é leve. Os frutos do Espírito Santo, eles precisam ser desenvolvidos na sua vida, e para que você dê espaço aos frutos, você precisa se livrar, o quê? Das malignidades que te perseguem. E no versículo 2 ele diz o seguinte, olha, e desejai, você precisa querer. Sabe, não basta o pastor te falar, não basta o teu irmão te falar, não basta o teu cônjuge te falar, não basta ninguém vir dizer para você, cara, você precisa fazer assim, você precisa conhecer a Deus, você precisa ler, você precisa orar, você precisa desenvolver uma vida cristã. Não, você precisa desejar, querido. E sabe, talvez esse seja o ponto onde se pega hoje. O quanto de Deus você deseja, o quanto do Senhor você deseja, o quão importante dentro das suas prioridades, dentro da sua lista de afazeres, dentro do seu tempo, que espaço o Senhor tem dentro do seu estilo de vida, dentro do seu modo de vida, o quanto você deseja Ele. Eu vou te dizer, a prioridade que você dá ao Senhor está intimamente ligada ao quanto você deseja Ele. Porque todas as coisas que você deseja, você prioriza. Todas as coisas que você deseja, você prioriza. Então muitas vezes você dá desculpas e mentiras para si próprio, dizendo, não, eu até queria servir mais o Senhor, mas olha, agora está difícil, porque eu não tenho tempo, porque eu estou com criança pequena, porque eu estou com um curso, e por quê. Mentira, querido, mentira, hipocrisia para você mesmo. Você não quer, porque se você quisesse, você faria. Você não deseja, porque se desejasse, estaria praticando. O problema é que nós desejamos muito mais da nossa carne. Eu vou dar um pequeno testemunho pessoal aqui, muito rápido, né? Eu, de algum tempo para cá, de uns 2 para 3 meses, eu tenho tentado diminuir a minha média no celular, minha média de tempo no celular. E eu uso o celular para trabalhar. Eu tenho uma boa desculpa para mim mesmo. Eu tenho uma excelente desculpa. Eu posso dizer assim, não, eu estou usando o celular aqui porque eu estou vendo aqui as mensagens para responder para os meus clientes. E está ali o Diego que trabalha comigo, sabe? O quanto a gente trabalha de noite, de final de semana, a gente não tem horário, é como um médico quando chama aqui. Tudo bem. Mas sabe, eu vou te dizer que dentro do aplicativo aqui, onde você olha o tempo de uso do celular, e eu te convido a fazer o mesmo exercício, né? Porque de repente você vai achar que o meu está muito, mas olha o teu. Estava dando 7 horas de média de uso diário. Agora, como você pode passar 7 horas no celular e você não passa 2 horas orando? 7 horas no celular, você não passa 2 horas adorando. 7 horas no celular, você não passa 2 horas ouvindo a Deus, quieto, parado. Alguma coisa tem de errado. Não dá para chamar isso de prioridade. E aí, depois de muita briga, eu venho e eu tenho encontrado, ontem encontrei com o pastor Benê. Ele falou, ô irmão, ô pastor, você não me responde minhas mensagens. Eu falei, Benê, na verdade eu ando sorteando, eu respondo umas 5 ou 10 por dia. Isso pode parecer uma displicência, eu vou até te dizer, se você precisar falar comigo, me liga. Porque o WhatsApp eu estou respondendo pouco. E talvez daqui a pouco eu vou até desfazer do WhatsApp. Eu só não sei como é que eu vou fazer com meus clientes ainda. Com os meus sócios, né? Eu preciso achar um outro canal de comunicação que não seja esse. Eu vou tentar fazer alguma coisa assim.
Eu diminuí para 5 horas. E eu preciso chegar no mês que vem em 3 horas de média diária. Aí você fala assim, bobagem, é fácil, deixa desligado. Deixa, tenta. Agora, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ser espiritual, não. Porque eu preciso de mais relacionamento com Deus. Porque alguém veio e me julgou e me disse, olha, você não está se relacionando com Deus como deve. Não. Porque eu tenho sentido fome, tenho sentido necessidade de estar com Ele, querido. Porque Deus está o tempo todo nos chamando. E nós precisamos desejá-lo como Ele nos deseja. Sabe qual é o problema? Você não deseja o Senhor como Ele te deseja, querido. Eu vou repetir. Talvez você não deseje o Senhor como Ele te deseja. Isso é terrível. Porque o Senhor está o tempo todo na nossa busca, Ele está batendo. E nós estamos, às vezes, displicentes, alheios àquilo que Ele está fazendo. Desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, né? Já viu uma criança que não deseja o leite? Cara, dá aí 1h30, 2 horas no máximo. Se eu tiver treinado ainda, é isso, Lid? 1h30 de intervalo no máximo, né? Já abre um berreiro, quer mamar de novo, 2 horas, está ali. E não dá não para ver só. Não para. E olha, a criança ama o pai, mas depois que ela cresce. Porque enquanto é pequena, ela quer a mãe. Por quê? Porque o leite está ali. Será que você deseja ao Senhor como um recém-nascido deseja o leite da mãe? Será que você deseja o leite espiritual do céu do Senhor como o recém-nascido deseja? A fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Qual alimento? Palavra. Se é que já provastes que o Senhor é bom. Cara, esse versículo 3 aqui, ele é desafiador. Porque ele pode ser uma chave na sua vida. Eu tenho uma doutrina, uma teologia pessoal, por favor, não me apedreje, não é uma heresia, né? Mas eu não acredito em pessoas desviadas. Você já ouviu aquele termo? A pessoa está desviada do Senhor, a pessoa está desviada. Eu não acredito em pessoas desviadas. Eu creio em pessoas que nunca conheceram a Cristo. Porque é impossível você conhecer a Cristo, se relacionar com Ele face a face e virar as costas para Ele. E aqui o autor, ele deixa muito claro isso, ele nos desafia. Esse versículo não é para te culpar, esse versículo não é para te trazer acusação, mas esse versículo é para te trazer inquietação, é para te deslocar aí, para te provocar. Ele diz o seguinte: se é que já provastes que o Senhor é bom. Se é que você provou que o Senhor é bom. Olha, você precisa largar a sua bagagem, você precisa desejar ao Senhor, como uma criança deseja, se é que você já provou disso. Porque quando você se impactar com Deus, querido, é um caminho sem volta. Todas as tuas prioridades passam a se voltar para Ele. E é um negócio interessante, porque na maioria das vezes o nosso propósito, o nosso chamado, né, ele não está relacionado àquilo que nós queremos fazer. É por isso que a Bíblia diz que Deus usa os improváveis. Sabe por quê? Porque os improváveis, eles não estavam desejando aquilo, eles não estavam lá buscando, almejando aquilo. Aquilo não tem um lugar indevido no coração dele. Aí Deus fala, é esse. E aí ele pega esse. E aí ele quem torna capaz, é ele quem capacita, é ele quem faz. Por quê? Porque nós precisamos conhecer a Cristo todos os dias, nos relacionar com Ele, ser impactados com Ele e dar uma resposta. Fala, uma resposta. Sabe, parte do processo de Deus na sua vida é dar uma resposta aos céus. Não é uma resposta ao pastor, não é uma resposta à congregação, não é um cargo, um ministério, um serviço, um status, mas é uma resposta adequada aos céus, de acordo com o chamado que o Senhor tem para a sua vida, de acordo com as palavras, as promessas, os mandamentos, as ordenanças do Senhor. Você precisa se adequar, a sua vida, os teus passos,
eles precisam se adequar a isso, e você precisa dar uma correta resposta ao Senhor. E ele prossegue dizendo, e é interessante que ele fala assim, ó, chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. A quem? Quem que foi a pedra viva rejeitada pela humanidade? Jesus. A partir do momento que você compreende isso, que os processos começam a ser desenvolvidos dentro de você, você vai se achegar a Jesus, querido. O problema é que nós queremos queimar etapas, né? Eu estava dizendo sobre isso ontem. Nós somos, por sermos muito ansiosos, a gente está o tempo todo tentando queimar etapa. Às vezes por preguiça, às vezes, né, por uma mentalidade de querer uma vantagem. A gente não respeita os processos, e por não respeitar o processo a gente quer ir direto no fim. A gente não se sujeita, nós não nos sujeitamos aos processos. Nós queremos desfrutar, né? Tem aí uma geração hoje sendo formada nas faculdades. Eu estava vendo que a adolescência agora vai até os 24 anos. Olha que beleza. Os psicólogos estão dizendo que a adolescência hoje ela se desenvolve até os 24 anos. Cara, misericórdia. E é interessante que você pergunta assim para um jovem desse que está se formando: o que você quer ser? Diretor. Diretor do quê, meu? Quer ser diretor. Antigamente, você pega a história aí de todos os grandes executivos, né? Pega o Abílio Diniz, começou de office boy, dono do Pão de Açúcar hoje. Todo mundo teve um processo, você entende? Todos os grandes executivos tiveram um processo, tiveram um desenvolvimento. Por quê? Porque eles foram sendo adequados, eles foram sendo moldados naquele ambiente, eles foram adquirindo conhecimento e foram adquirindo o quê? Habilitação. Cara, às vezes você tem um chamado, ele é lindo, ele é precioso, Deus vai te levar para as nações, Deus vai te colocar por cabeça e não por causa tal. Mas você precisa estar habilitado nisso, não adianta você queimar etapas. Não adianta você ir direto ao fim do processo. Então tá bom, Senhor, estou aqui, dá minha bênção. José, ele ganhou a túnica de governador logo no começo do chamado dele, não foi? A túnica dele era diferente. O que levou ele a ser jogado pelos irmãos no buraco e a ser vendido como escravo? A túnica. Ele tinha um chamado, ia ser se cumprido, iniciou-se através, né, de uma túnica diferente que o pai preferia a José. Isso levou o quê? Ao processo mais doloroso da vida dele. Sabe, não dá para a gente ir lá no final, querido, antes de nos submetermos ao processo. Não dá para a gente desfrutar. Você precisa ter autoridade, você precisa ter legitimidade, mas você precisa ter habilitação para fazer as coisas. Não dá para você dizer assim, cara, eu vou ser, né, o presidente da República, eu vou dizer que dá para ser. Não esquece o presidente da República. Não dá para ser executivo, presidente do Itaú, se você não for formado em economia em Harvard. E aí vai, daí para cima, entendeu? Por quê? Porque você precisa se habilitar para aquilo. Você precisa se habilitar para aquilo. Deveria ser assim também para a presidência da República, né? Deveríamos prestar os mesmos vestibulares aí. Mas sabe, outra coisa que eu aprendo aqui é que quando eu identifico e me alinho ao processo, eu me achego a Jesus. Agora sempre vai ter, aqui como diz, no versículo 8, cadê? Versículo 8: e pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados. Sabe, quando você se achega a Cristo, Cristo te faz pedra, né? É o que ele vira para Pedro, por exemplo, e diz: olha, Pedro, né, agora tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre este fundamento, eu vou edificar a minha igreja. Assim que Pedro descobriu
a identidade e o propósito dele em Deus, Jesus dá o que para ele ali? Dá uma nova identidade que era pedra, e diz que ia edificar a igreja sobre a pedra. Sabe, quando nós nos encontramos com Jesus, nos alinhamos ao coração dele, ao propósito dele, nós nos tornamos pedra. Porque se Cristo é a pedra angular, a pedra fundamental, ao ser semelhante, ao ser parecido com ele, eu vou ser pedra. Agora sim, a pedra que é Cristo, ela foi rejeitada por homens. E aí você não quer ser rejeitado por homens. E aí você não quer ser pedra de tropeço às vezes. Não quer que as pessoas tropecem com você, porque eles tropeçam porque não discernem a palavra. Então assim, olha, a afronta, né, a calúnia e todas essas coisas também fazem parte da capacitação, porque isso vai te edificando, querido, me edificando com calúnia, te edificando. Cada vez que você é caluniado, cada vez que você é afrontado, você morre um pouquinho para você mesmo, e você foi chamado a ser morto. Lembra que Jesus fala? Jesus quer te ver morto, querido, morto para a sua humanidade, para a sua carnalidade, né? E ressuscitado com Ele. Então assim, muitas vezes, as pessoas que estão ao seu redor, tua família, muitas vezes teus amigos, as pessoas não vão compreender o que mudou em você. Você agora está bitolado, você agora está louco, cara, você só quer saber disso. Eu não sei que você não quer... Porque você está tão impactado, tão cheio, tão apaixonado, e você começa a queimar por Cristo, e você começa a incomodar aqueles que não estão entendendo. E sabe o que você precisa ter por eles? Compaixão, querido. Porque há de chegar o dia em que eles também entenderão aquilo que você está entendendo. Há de chegar o dia em que eles também verão aquilo que você está vendo. Há de chegar o dia em que eles também ouvirão aquilo que você está ouvindo. Aumenta a tua dose de compaixão. Ame com mais intensidade. Ah, mas é fácil para o Senhor falar, né? Eu tenho vontade de matar, eu também tenho. Mas quando eu tenho vontade de matar, eu amo. Quem nunca tem, né? Isso faz parte do processo, isso está estabelecido. Sabe? A afronta, né? o levante do inimigo, tudo isso não devia nos causar espanto, não devia nos causar surpresa. Por quê? Cara, você está sendo treinado, você está sendo equipado. Sabe, eu estava dizendo ontem ainda, quando Jesus voltar, porque assim a gente fala, não, nós vamos de luta em luta, de vitória em vitória, de luta em luta, e até a volta de Jesus. Não, quando Jesus voltar, sabe o que você vai fazer, querido? Eu vou te dar uma notícia, você vai lutar no exército de Cristo. Você está sendo arregimentado, treinado, equipado para um exército. Para quê? Para estar pronto para a batalha. Jesus não está te chamando para te dar um oásis com 72 virgens, né? Não é na vida cristã que você vai achar isso. Deus está te chamando para ser um soldado do Evangelho de Cristo. E um soldado, ele vai ser treinado. Sabe? Logo depois da revelação que Cristo traz para Pedro, ele diz assim, olha Pedro, só mais uma coisinha, cara. Deixa eu te falar. Pedro, não fica triste não, mas assim, ó, o diabo me pediu para peneirar você. Eu fico imaginando Pedro olhando assim para Jesus, falando, e aí, você não deixou, né? E ele fala, ó, e eu... Faz assim, quando você vencer, né, eu estou orando para que a sua fé não desfaleça. Agora, quando você vencer isso aí, ajude os seus irmãos. Ele estava diante de Jesus, o Cristo, dizendo, Jesus, você não deixou o diabo me peneirar, né? Você não vai permitir um negócio desse, né? Uma injustiça dessa comigo. Afinal de contas, eu fico imaginando na minha... Isso não é palavra agora, tá? Agora é imaginação santificada. Deus é justo, Jesus. Não vai deixar o diabo fazer isso comigo, né? Quanto Deus é justo, você já escutou? Ah, porque Deus é justo. Cara, cuidado ao chamar a justiça de Deus.
Eu não sou nem doido de fazer isso. Sabe, nessa manhã, querido, Deus quer te despertar, Deus quer te trazer para mais perto dEle. Deus não quer te matar, Deus não quer te afrontar, Deus não quer te desanimar, Ele quer te despertar. Sabe, existe uma parábola, né, das virgens prudentes e das nécias. Deus quer que você esteja preparado para recebê-lo. Jesus quer te deixar despertado, quer te deixar alinhado ao propósito, ao coração. Sabe, você não nasceu à toa, você não foi chamado à toa, o teu nome não é esse à toa. Deus te chamou para um plano e um propósito, e o plano e o propósito da tua vida é partícula, é uma molécula do plano macro de Deus. Deus tem um plano estabelecido macro sobre a terra, sobre a igreja dele, sobre os seres humanos. Existe um plano de Deus, existe uma vontade de Deus, e o teu plano, o teu propósito, a tua vontade é uma molécula disso, querido. Quando o salmista lá fala no Salmo 139 que Deus escreveu todos os teus dias, os dias que Ele escreveu para você estão em conformidade com aquilo que Ele está fazendo nesse tempo. Deus não vai escrever, não, agora eu vou mandar esse cara lá penar, vou judiar dele bastante. Não. Você foi chamado a estar com Ele, a cumprir um propósito e a vontade dEle. Sabe, a minha oração tem sido nesses dias, para que o Senhor desperte e vire uma chave dentro de você, que mesmo que você queira enfiar a mão goela abaixo e desvirar essa chave, ela não desvire. Porque a maior dificuldade hoje na humanidade é uma constância. As pessoas, elas não conseguem ser constantes, elas oscilam, elas têm em si, de maneira escancarada, a principal característica de Pedro antes de se converter: cana caiana. Já viu? Para onde o vento sopra, ela está balangando. As pessoas não têm constância, não têm firmeza. Eu hoje, cara, nossa, Deus falou comigo, amanhã eu vou fazer. Cara, amanhã vem a sombra da luta, não vem nem a luta. A luta vem na terça, normalmente não vem na segunda. Na segunda vem a sombra da luta só, né? Na segunda vem o mensageiro do enviado, né? Na segunda-feira, meu Deus do céu, eu não presto para isso, você está vendo? Foi só me posicionar na igreja, olha o tamanho do diabo que apareceu para mim. Cara, parte para cima. Você é um exército ou não? Você é um soldado ou não? Está com medo de quê, meu irmão? Eu vou dizer uma coisa para você: não tenha medo do diabo te tocar. Repita aí para o teu irmão. O diabo só vai tocar naquilo que Deus deixa. O diabo é um cachorrinho na coleira do Senhor, assim, ó. Ele só faz aquilo que o Senhor deixa, querido. Leia o livro de Jó. Leia o livro de Jó. Até para te afrontar, o diabo precisa pedir permissão. Então não esmoreça, tenha constância. Olha, objetivo firme, prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Jesus Cristo. Qual é o prêmio da soberana vocação? Cristo. Cara, Deus tem os melhores dias. Eu tenho profetizado e tenho entendido, tenho ouvido. Deus tem dias que vai vir um romper sobre a igreja, sinais, maravilhas, poder, porque é o evangelismo do último tempo. Não é porque a gente é muito bom, porque a gente é santinho, porque a gente merece, não. Deus vai fazer porque Ele quer fazer. Agora, sabe, você precisa estar alinhado ao propósito dEle, senão você vai estar assim, ó, à beira da margem ali, vai estar como o profeta Eli, gordo, obeso, espiritual, sentado numa cadeira, só esperando cair para quebrar o pescoço. Você pode passar uma vida inteira com Deus e trabalhando para Deus e terminar mal. E sabe, eu estava ouvindo uma palavra ontem do Juscelio, em que ele dizia assim: olha,
As bobagens que a gente faz no começo, Deus não contabiliza. As burradas que a gente faz no início, Deus não contabiliza, querido. Mas Deus está disposto a ver qual é a sua resposta. Como é que você vai se desenvolver para se realinhar ao propósito dele, e como você vai terminar. Então a mensagem do Billy Graham, que passou para bilhões de pessoas sincronizadas no mesmo... Você lembra? Foi um dia, 7 horas da noite, 8 horas da noite, eu não lembro. O mundo todo teve uma transmissão do Billy Graham, uma mensagem curtinha. E ele dizia aquela mensagem: o importante é como você termina a sua carreira. O importante é como você termina. Sabe? Não deixe o peso te parar, não deixe a acusação te parar, não deixe o teu passado te parar. Se for preciso, arranca o retrovisor fora aí. Não olha para trás. Olha firme para o propósito. E quanto mais você olhar para Cristo, mais parecido você vai se tornar com Ele. Quanto mais você olhar para Ele, mais dele vai impregnando em você. E quanto mais você estiver com Ele, mais você vai se parecer com Ele. E a pedra vai se desenvolvendo, querido. E sabe o que vai acontecer? Depois de um tempo, a pedra está ali toda, né, pontiaguda ainda. Aí chega a outra pedra do lado, que não é Cristo. Tem mais pedra, né? Vira, cutuca aí, teu irmão, fala aí, pedra. Tem mais pedra. A pedra está ali toda deformada ainda, porque ela ainda não está uma pedra perfeita. E ela encosta na outra, o que acontece? Rala. Rala ou não rala? Faz parte do processo. Ele está te treinando, querido. Ele está te ajudando a se tornar uma pessoa melhor. Ele está ajudando a tirar de dentro de você algumas coisas que precisam ser tiradas, que você não tira sozinho. Ele está tirando para você. De vez em quando ele tira a tua paz junto, mas faz parte. Até nisso Deus te ensina. Que a tua paz deve estar nele, Cristo. Mas faz parte, é pedra ralando pedra. E aí sabe o que acontece? A gente não suporta. Porque hoje o texto do Augusto Cury dizia isso, inclusive. Hoje nós não suportamos, né, aquilo que desagrada a nós mesmos. Hoje você não suporta as coisas que te desagradam. Se você está sei lá, usa um exemplo qualquer aí, está lá numa loja que você compra a vida inteira, faz 20 anos que você compra na loja. Se a vendedora te falar alguma coisa que você não gosta, nunca mais você vai voltar lá. Você vai esquecer simplesmente dos 20 anos que ela te serviu bem. Aí naquele dia ela não estava bem. Naquele dia, né, tinha falecido uma pessoa da família dela. Naquele dia, o marido dela tinha afrontado ela. Chegou lá e deu uma resposta meio atravessada. Aí o que você faz? Você mata aquela pessoa. Eu nunca mais volto aqui porque essa pessoa me desagradou hoje. E o problema é que a gente vem para a igreja como se fosse uma loja de roupa. Ah, o irmão, cara, pô, aquele irmão é precioso, né? Como dizia o pastor Vinho, juntando as mãozinhas assim, é precioso. O irmão é precioso, mas o dia que o irmão deu uma meia pisada na bola, quer saber? Nunca mais eu volto aí, cara. Deus me livre esse cara. Que daí a gente senta numa cadeira de juiz, né? Que não nos pertence, já senta lá na cadeira e... Não, porque esse cara é isso, esse cara é aquilo, esse cara faz isso, esse cara faz aquele outro, faz aquele outro, faz aquele outro. E aí eu vou ver tudo que ele fez de ruim. Cara, mas o cara me serviu até agora. Por isso que a gente precisa entrar num ambiente de maturidade e de verdade. Por isso que a gente precisa completar o processo, né? O versículo 9 diz assim, ó: porém vós, fala eu, vós, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar. Você tem um propósito. Qual é o propósito? Proclamar as grandezas que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. Esse é o teu propósito. Você foi eleito, você foi enxertado na videira. Deus não tinha aliança com os gentios. Através do sacrifício de Jesus, Ele sendo a nossa pedra fundamental, nós fomos enxertados na videira. E nós passamos a ser o quê?
geração eleita. Fomos eleitos pelo Senhor para proclamar as grandezas daquele que nos tirou do limbo, da carnalidade, da sujeira, do opróbrio, e nos trouxe para a luz, nos trouxe para uma vida com Ele, uma vida de plenitude, de desfrute. Sabe, você precisa repudiar, você precisa repugnar o pecado, você precisa ansiar pela santidade de Cristo, querido. Deus te transportou, aquilo não é mais o teu lugar. Vós sim, que antes não eras sequer povo, mas agora sois povo de Deus, não tinha recebido misericórdias, contudo agora recebeste misericórdia e graça. Fala assim, misericórdia e graça. Agora repete comigo, está no fim do processo. Eita, peraí, deixa eu ler direito. Misericórdia e graça. Está no fim do processo. Você conhece a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas assim como... Para você se apropriar do perdão de Deus, você precisa... Misericórdia e graça, você acessa no final do processo. E aí não, nós somos... Cara, não vivo mais na lei, nenhuma acusação. Posso viver de qualquer jeito, porque agora o pecado já não existe mais, né? Galerinha da hipergraça aí, né? O pecado já não existe mais, faço o que eu quero da minha vida, tal, porque Deus, Jesus me trouxe graça. Trouxe? Qual parte do processo você está? Salvação, querida, cartão de visita de Jesus para você. Ele te disse que está aqui. Beleza, está salvo, né? Mas se você apostatar, você perde ela também. Você decide por apostatar, você perde ela. Deus respeita o teu livre-arbítrio, está nisso. Ele não te invade para que você aceite, mas também não te obriga a ficar com Ele. Agora sim, dia após dia, querido, você vai decidir como você quer viver, em que estágio do processo você está. Sabe, eu não sei qual tem sido aí as tuas batalhas na mente, as tuas batalhas internas, eu não sei quais têm sido as tuas dúvidas. Eu realmente tenho orado para que eu seja compreendido, querido. Primeiro que assim como Moisés, eu sou um homem de pesados lábios e de língua presa, né? Mas mais do que a dicção, mais do que... né? Eu tenho orado para que as pessoas compreendam aquilo que nós temos comunicado, porque nós só comunicamos aquilo que nós estamos ouvindo. E o nosso coração anseia por ver homens e mulheres posicionados e sabe, preocupados, engajados, comprometidos com Cristo. E sabe, isso nos traz um peso, uma responsabilidade, isso nos custa muito, nos custa caro. Aliás, o Evangelho ele vai te custar tudo sempre, querido. Então, a minha oração nesses dias tem sido para que você entenda o processo, para que você compreenda o processo do Evangelho sendo estabelecido e sendo desenvolvido na tua vida, para que você possa desfrutar daquilo que o Senhor projetou e planejou para você. Sabe, você tem um chamado, você tem um propósito, você tem todos os recursos que você precisa para desenvolver esse propósito. Você tem o cuidado e o favor de Deus. Eu vou te dizer, nós temos dito aqui, no centro da vontade de Deus, você desfruta do favor de Deus. E Deus tem coisas lindas para fazer em você e através de você, querido. Mas você precisa se sujeitar a isso. Você precisa romper com alguns paradigmas, algumas coisas que têm te impedido de compreender isso e de se comprometer com isso. Sabe, eu não estou aqui te fazendo um convite para que você se comprometa com uma placa, com um CNPJ, com uma instituição. Aliás, o nosso coração muitas vezes vai ficar mais alegre em te ver servindo o Senhor na plenitude aqui na Assembleia de Deus na esquina, do que ver você morto espiritual aqui dentro.
Nós não estamos ligados a isso. Eu não quero você comprometido comigo, eu quero você comprometido com Cristo, querido. Porque se você estiver comprometido com Cristo, você vai estar comprometido comigo, você vai estar comprometido com o teu irmão. Você vai estar comprometido com a tua família cristã. Mas, sobretudo, você precisa estar comprometido com Cristo. Com a pedra fundamental, com a pedra angular. A fim de que Ele te faça pedra. E a fim de que a gente seja um monte de pedra sendo forjada e formada pelo Senhor. Sabe, são dias de despertar. Deus vai te trazer uma bênção, vai, sempre trouxe. Não é um problema. Agora a gente precisa parar de focar na bênção para focar nele. A gente precisa parar de olhar para a bênção para olhar nele. A gente precisa parar de desejar a bênção para desejar a Ele. Para que a gente possa desejar a Ele, como o recém-nascido deseja o leite da mãe. Sabe, precisa virar uma chave dentro de nós, querido. Precisa haver uma ativação dos céus, uma ativação celestial que vai... Pum. De preferência que Ele tire a manivela, tira fora a chavinha. Não te deixe acessar Ele.